Tarde. Hoje, 26 de maio de 2025, recomeçaremos a leitura do Apocalipse de João, página 154. Mas antes, teremos algumas breves palavras. Vamos lá, mãe, fala. Boa tarde. Eu gostaria de acrescentar que naquele gráfico que está no livro, na página, a minha primeira edição é É, 149. e na última edição, 154. É, e o Luiz vai mostrar agora, Já está na tela. que já está na tela. Já está aqui, eu não estou Isso, já vendo. está. Aqueles 7 períodos. Esses 7 períodos da Terra, que são relativos aos mapas que eu mandei para vocês. Então, Tá. esse primeiro período é um período que o Sol ainda estava ligado à Terra. O segundo período é aquele mapa da Pangeia, onde ainda estavam se movimentando as terras Está aqui, Pangeia. e estavam ainda se movimentando. O terceiro mapa é o mapa da Lemúria, onde já aparece a época lemúrica. Então, eu mandei um mapa dessa época, onde Que está na aparece a tela agora. Lemúria no Oceano Pacífico, né? Vocês estão vendo aí. E agora, a quarta época é a época Atlântida, onde aparece, então, enviei o mapa aparecendo o continente da Atlântida, aí bem no meio do Oceano Atlântico, entre a Europa, a África e as Américas, e que foi originário, então, dos povos da nossa quinta época, que é essa época na qual estamos. Está bem assim? Nós estamos na quarta época da quinta época. Ele está agora explicando as 7 épocas da quinta época, né? E ele agora vai voltar para esse texto. É isso aí. Só para a gente ter uma localização historicamente, assim, geograficamente, como é que isso se desenrolou aqui, de acordo com a nossa ciência. É Tá, só isso, Gui. tá, deixa eu só. Vamos lá. Então tá. Então, reiniciando a leitura. É, Assim, representando mais uma vez no esquema abaixo, nossas 7 épocas culturais na linha A, B, temos a antiga cultura hindu como a primeira, a antiga persa como a segunda, a assírio, babilônico, caldaico, egípcio-judaico como terceira, a greco-latina como quarta e a nossa quinta época cultural do período pós-atlântico. O marco quatro seria o período atlântico. O ponto A, o dilúvio, com o qual termina aquele período. E o ponto B, a grande guerra de todos contra todos. No caso aqui, aqui ó, o ponto A é o dilúvio, o ponto B, guerra de todos contra todos. Depois segue-se uma cultura de 7 etapas, que é a 6, é, representado pelos 7 selos. E depois uma cultura também em 7 etapas, representada pelas 7 trombetas. Esse é, de fato, o limite da nossa evolução terrestre. A cultura atlântica, que precedeu a nossa, foi por sua vez precedida por outros períodos culturais, pois o atual que se segue ao Atlântico já é o quinto da nossa Terra. 4 outros períodos culturais o precederam. O primeiro quase não pôde ser denominado período cultural. Tudo ainda era sutilmente etérico espiritual. Tudo era ainda de tal natureza que, se tivesse evoluído daquela maneira, não se teria tornado visível para os órgãos sensoriais semelhantes aos nossos. O primeiro período se desenvolveu quando o Sol ainda não havia se afastado da Terra. Reinavam condições totalmente diferentes. Não se pode falar de nada semelhante às nossas coisas. Segue-se depois um período caracterizado pelo fato do Sol se afastar, e em seguida um outro, caracterizado pela separação da Lua em relação à Terra. Trata-se do terceiro período, que denominamos o antigo período lemúrico. Nele surge na Terra o homem, atual em seus primeiríssimos rudimentos, cujas formas corpóreas, conforme lhes apontei, eram tão grotescas que os senhores ficariam chocados se forem descritas. A esse período, o lemúrico, segue-se então o atlântico e finalmente o nosso.
Os senhores veem, pois, que temos na Terra 7 etapas culturais, 7 períodos da evolução física terrestre. 2 são totalmente diferentes do nosso. Quanto ao terceiro, vemos que se desenvolveu em parte numa região entre a África, Ásia e a Austrália de hoje, na antiga Lemúria. Entre os homens de então, também havia um pequeno grupo que reunia os mais avançados. Esse grupo formava a última das raças lemurianas. Um pequeno grupo, portanto, saído da última dessas raças, pôde migrar depois de fundar as 7 raças atlantes. Foi a última das raças lemurianas que fundou as raças atlantes. A quinta das raças atlantes fundou a nossa cultura. Nossa sexta época cultural fundará a futura civilização depois da grande guerra de todos contra todos. E a última delas, a sétima época cultural, deverá fundar a civilização que é indicada por meio das 7 trombetas. E depois dessa civilização, o que acontecerá? Nossa Terra terá então atingido a meta da sua evolução física. Então, todas as coisas e todas as entidades em nossa Terra se terão transformado, pois, se já devemos dizer que no sexto período os homens trarão em seu semblante o seu bem e o seu mal, podemos dizer, com mais razão ainda, que no sétimo período o homem e todos os seres serão, em suas feições, a expressão do bem e do mal numa medida ainda maior do que no sexto período. Tudo que for matéria levará a marca do espírito. Nada, absolutamente nada, nesse sétimo período poderá ser de alguma maneira velado. Já para os homens do sexto período, não será possível esconder nada a quem tenha visão para tal. O homem mau exprimirá o mal, e o bom o bem. Porém, no sétimo período, não será nem ao menos possível esconder a linguagem o que existe na alma. Isso é o que acontece hoje, né? O pensamento não será mais um pensamento É, mudo, capaz de permanecer escondido. Aí é o lance da internet, né? As redes sociais, né? é. Quando a alma pensar, fará o pensamento ressoar exteriormente. Esse será, como já o hoje, o pensamento é para o iniciado. Para o iniciado, o pensamento ressoa no Devachan. Porém, esse Devachan terá descido ao mundo físico, tal qual o mundo astral terá descido até o mundo físico no sexto período. Já hoje, o sexto período pode ser encontrado no mundo astral e o sétimo no mundo celeste. O sexto período é o mundo astral tendo descido, ou seja, suas imagens, suas expressões e suas manifestações. O sétimo será a descida do mundo celeste e a expressão deste. E a Terra terá alcançado a meta em sua evolução física. Bom, vamos parar aqui para a gente elucidar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Oi? Está muito claro para todo mundo como é que está? Ali está repetindo o que foi falado, né? Ele está repetindo, ele está organizando mais. Assim, ele fez um desenho e tentou organizar mais. Ele repete mesmo, viu? Faz parte aí da repetição, né? E vocês entenderam os mapinhas, pelo que eu mandei? Visualizando assim, parece que fica mais fácil, não é? O mapa está bem claro. É a posição lá no planeta. E a Lua saiu ali da Lemúria também, né? A Lua saiu ali da região da Lemúria, Daquela região, que é o atual Círculo de Fogo do Pacífico. Tá bom. Então, vamos continuar um pouco. Então a Terra se transforma no corpo celeste astral. Tudo que faz parte da Terra, enquanto ser, transforma-se num corpo celeste astral. A substância física desaparece como tal, passando naquela sua parte que até então encontrou a possibilidade de se espiritualizar ao âmbito do espírito, a substância astral.
Portanto, pensem bem. Todos os seres terrestres que até lá tiverem encontrado a possibilidade de exprimir em sua figura material exterior o bem, o nobre, o intelectual, o belo, todos os que mostrarem em seu semblante uma reprodução do Cristo Jesus, e que mostrarem uma expressão do Cristo Jesus em suas palavras, que soarão como pensamentos ressonantes. Todos esses terão o poder de dissolver a matéria física que contiverem em si, tal qual a água morna dissolve o sal. Tudo que é físico passará a uma esfera cósmica astral. Porém, tudo que até então não tiver conseguido ser uma expressão do nobre, do belo, do intelectual, do bem na matéria, no corpo, não terá força para dissolver a matéria. Para esse, a matéria continuará a existir. Ele se endurecerá na matéria e manterá a feição material. Nesse ponto, a evolução terrestre ocorrerá uma ascensão ao espiritual com muitas figuras depuradas, que viverão nesse plano astral e excretarão de si uma outra esfera material, uma esfera que conterá os seres inutilizáveis para a ascensão, por não poderem dissolver a matéria. Eu queria aprofundar um pouquinho quando ele fala assim, o que a gente entende por isso, né? Quer dizer, as pessoas terão em seu semblante uma reprodução do Cristo Jesus, Filha, e que em eu suas estou conseguindo palavras ouvir o som mostrarem uma daqui. expressão de Cristo Jesus. É você? O que é que vocês entendem isso, né? O que é isso, né? Como é que é esse terão em seu semblante, não é? Quê? Seria a luz do bem? Não, ok. Seria, mas Não, seria dá. uma Eu desligo o microfone qualidade, não aqui. é? A Não, imagem enquanto eu estiver que, pelo falando, tem menos, eu jeito, né? faço é que Não, quando sim, é que ela está houve, comentando agora. após o sacrifício do Gólgota, quando Tudo bem, vai lá. Jesus voltou, né, saiu do sepulcro, o corpo dele estava diferente. Os apóstolos nem o reconheceram. Então, ele não era mais um corpo físico, ele tinha um corpo que tinha uma outra qualidade, né? Ele podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nos evangelhos aparece bem isso, não é? E ele tinha uma transparência, um brilho, né? As descrições são assim. Então, o que se entende é que ele superou a matéria. O corpo físico dele já não existia mais. Ele voltou só em corpo de luz, né? Então, eu entendo que é isso aqui que ele quer dizer, essa qualidade de estar na Terra, mas não na matéria. É um corpo já que transcende, que tem outras qualidades, né? Que não tem mais o corpo material, né? Ele diz assim, né? Vai ser excretado a matéria. Ele tem a capacidade de dissolver a matéria como a água morna dissolve o sal. Então, é um outro tipo de energia, um corpo energético que ele vai ter, né? Que nós teremos, né? Quem chegar lá nessa época. Como é que vocês entendem isso? Parece que nem todos vão conseguir, né? Nem todos, Ângela, nem todos. Aí eu falo nós é assim, uma forma animada de falar, né? Parece ótimo. Não, porque nós, pelo menos, estamos aqui estudando, né? Fizemos um esforço de entender. Quando a gente faz esse esforço de entender, eu acho que conta ponto, mesmo que a gente não entenda muito bem, não é? Já é um passo. Também acho. É porque... Oi, Isabel. Como Não. diz o Steiner, diz assim, não é? Que tem coisas que nós não temos capacidade mesmo de entender. A gente quer entender tudo, mas a gente tem que entender que o entendimento é limitado, que o ser humano ele está se desenvolvendo. A gente vai entendendo as coisas aos pouquinhos, não é? As coisas vão se revelando para nós.
Não é que nós também não entendemos, é que as coisas, às vezes, não se revelam, não estamos prontos, não é? Então, a gente aqui, pelo menos, está tentando, se esforçando, né? Então, espero que conte, né? Ponto. Então, alguém tem mais alguma ideia sobre essa imagem do que será essa qualidade da encarnação? Porque já não é nem encarnação, porque não tem mais carne, né? O que Já estamos numa metamorfose, não é? eu peguei uma imagem aí desse negócio de dissolver a matéria, né? Sei. Para o momento atual, que a matéria é tão considerada, mas tão considerada que é como se a gente fosse posto à prova, né? Às vezes você tem o dinheiro para comprar e fala, eu não preciso, eu não quero, sabe? E aí tem muita gente que não controla o impulso, né? É uma coisa e que eu acho que é onde fica mais patente é essa coisa do jogo, do azar, da aposta, uma coisa muito esquisita, né? Que se faz com o dinheiro que ele parece que se multiplica automaticamente, magicamente, mas é só no anúncio, né? Só no. Propaganda. E é super valorizado, né? Isso, né? Não, e tem uma outra coisa que agora ficou muito escancarado, que é essa coisa do luxo, esses objetos de É. luxo, não é? Que uma bolsa que custa, sei lá, 12 mil reais, né? Caríssima, de uma grife, aí mas que é fabricado na China, e os chineses estão vendendo pelo preço de custo, digamos assim, É. né? E não tem o preço do luxo. Aí a gente vê o preço do luxo, que é uma invenção da materialista. Eu pagar para ter na minha bolsa um nome de uma coisa que significa que eu sou. Aquilo é um atestado que eu sou rico, Testado, né? não é? Mas só faz sentido se você tem aonde ir para exibir. Não, é Isso. lógico, você tem que ter Se eu tivesse cúmplices uma nisso. dessa, eu ia dar você, Mary, porque não tinha onde ir um negócio desse. Agora, dependendo de quem está usando, eu mesmo, eu olho e penso, é do Brás. É verdade. Não adianta estar lá com a marca, Então, eu falo. mas tem gente que paga, não é? Tem gente que paga, não é? E, então, não, eu quero dizer assim, como é que essa parte mental do homem, né? Como ele inventa coisas para gastar, não é? Para o seu ego, né? Então, tá ficando muito escancarado agora isso, né? Está ficando muito escancarado. Esse negócio chinês aí mostrou um lado muito, muito sórdido, Mas né? que há muito tempo já se sabia, né? Aquele negócio de depósito de roupa de grife lá no deserto de Atacama, por exemplo. É um absurdo aquilo. Tudo que não vende, eles não põem em saldão. Eles simplesmente jogam fora para tirar de circulação. Então, assim, é você artificializar o preço, né? E eu conheço gente que vai na loja só para pagar caro. Mesmo sabendo que do outro lado da esquina ali tem um mais barato. Não, eu vou ali naquela loja para sair com a bolsa. E aí, com a sacolinha, com a grife, né? Com o negócio. Mas enfim, vamos seguindo? Então, isso a gente está. É a imagem que a gente pode estar fazendo dessa nossa atitude materialista, não é? Atitude, porque antigamente, vamos recuar. O que era você ter um bom relógio? É que você tinha um relógio de qualidade, né? Então você tinha, não, digamos assim, numa aldeia, o tal sapateiro, ele é um bom sapateiro, ele faz bons sapatos. E tem o outro que não faz um bom sapato, o outro não dura nada, bota o pé em uma estação, acabou. Então as pessoas procuravam o bom, né? Aí foi inventando isso da grife, aí o cara põe o nome dele lá para mostrar que era, né? Aí isso ficou símbolo de status, não é? Então, o pobre não tem dinheiro para comprar o bom, compra o médio mesmo, o barato, sei lá o quê. Sei lá, aí isso foi virando uma coisa de ego, né?
É diferente você ter um que não tem a grife. Pode ser. Aí o que está provado agora? A mesma coisa, sem o que vale a etiqueta, ficou valendo a etiquetinha, não a pessoa que estava atrás da etiquetinha que fazia o bom sapato, ou fazia o bom vestido, ou fazia sei lá o quê, o bom relógio, né? Antigamente era prova de que era boa qualidade. Agora não. Agora é o luxo. Você compra aquilo feito pela mesma pessoa, mas a que tem o nome vale mais do que não tem. É. Então, isso é o ridículo da nossa sociedade materialista, não é? Essa inversão. Aí eu entendo que o bem e o mal é isso, essa inversão. Você começa a tudo fica idealizado, tudo fica mental, tudo fica valorizado artificialmente. Valores viram preço. E o preço vira para o egoísmo, para o status. E status, essa coisa da egoísmo, faz mal à alma, a gente sabe. Né? Sim. Isso aí. Está muito bem. Então vamos seguindo? continuar um pouquinho. Tá. Assim Luiz, viverá nossa. Luiz, por gentileza, só me situar onde que você está. Tá. Estamos no início da página 157. Primeiro parágrafo. Assim viverá nossa terra. Obrigada. Ao encontro de seu futuro. Assim, ela se refinará cada vez mais em sua matéria, à medida que a alma purificar matéria, partindo do íntimo, até conseguir a força para dissolvê-la. Virá depois o tempo em que o indissolúvel será expulso para uma esfera cósmica separada. Transcorrerão 7 épocas enquanto será expulso tudo que se houver endurecido na matéria. E a força que terá operado essa expulsão será a força contrária àquela que terá elevado os seres bons. O que a levará, afinal, à dissolução da matéria? Justamente a força do amor, conquistada por meio do princípio crístico. Os seres se tornarão capazes de dissolver a matéria pelo fato de terem escolhido o amor em sua alma. Quanto mais a alma se aquecer por meio desse amor, tanto mais intensamente poderá agir sobre o que é a matéria. Ela espiritualizará, astralizará toda a Terra, transformando numa esfera astral. Mas assim como o amor dissolve a matéria, como a água morna dissolve o sal, o oposto do amor pressionará para baixo, novamente as 7 etapas, através de 7 etapas. Tudo que não houver, o que não se houver tornado capaz de cumprir essa missão terrestre. O oposto do amor divino é denominado ira divina. Esta é a expressão técnica. Assim como o amor divino foi impregnado na humanidade no decorrer da quarta época cultural pós-atlântica, e assim como ele se tornará cada vez mais e mais caloroso durante as últimas épocas culturais desse nosso período, a sexta e a sétima, assim crescerá, por outro lado, aquilo que endurece a matéria ao seu redor, a ira divina. E essa atuação da ira divina, essa expulsão da matéria, nos é indicada no Apocalipse de João pela imagem do derramamento das 7 taças da ira divina. Imaginemos a totalidade de modo figurativo. A Terra se tornará cada vez mais refinada em sua matéria, e também o homem, cada vez mais espiritual em sua substância. Então as partes mais grosseiras serão visíveis entre aquelas refinadas, somente como invólucros, aqueles dos quais se desfazem, por exemplo, os répteis ou os caracóis. As partes duras se encontrarão progressivamente misturadas à matéria que se irá refinando. No último período, aquele indicado pelo som das trombetas, com olhos clarividentes, os senhores já veriam como os homens são constituídos de corpos refinados e espiritualizados, e como aqueles que tiverem endurecido em si o princípio da matéria, terão conservado em si as partes que hoje são as mais importantes da matéria, e como isso irá cair qual invólucros nessa esfera material que permanecerá como resíduo, depois desse período indicado pelos sons das trombetas.
Escuta, outra coisa também, vocês não acham assim muito animador o que ele está falando, que a Terra vai chegar nesse ponto em que você vai poder ver o mal se dissolvendo, essa parte toda que ele está falando que caiu abaixo ali do abismo, vai ser separada. É um alívio, não é não? Pelo momento que a gente está passando, que a gente está passando tanta coisa esquisita, tantas injustiças, tantas coisas, tantas guerras, tantas coisas, pessoas morrendo de uma forma assim tão abjeta, tão sem propósito. A gente está falando de bolsa de sapato, mas quando a gente pensa nessas guerras que são feitas por egos de pessoas que estão alimentando guerras, gente, é terrível o que a gente está passando, né? E pensar que a gente está se considerando o auge da civilização, não é? Quando a gente entrou no ano 2000, todo mundo está, chegamos aqui num nível, e parece que estava um nível de paz também, porque as guerras pipocavam uma aqui, uma ali, mas não tinha nada assim tão pesado. Agora não, escancarou outra vez aquela coisa. A gente sente assim o mundo em guerra, mesmo que não tenha batalhas, tem guerras de egos, mentais, de intelectuais, de posições. Então, os países estão todos se confrontando pelo estilo de vida, pelo estilo de... não sei, isso que eles chamam de comércio, não deixa de ser uma grande manipulação no estilo de vida das pessoas, não é? Porque, no fim, você fica obrigado pelo comércio, a consumir isso ou aquilo, que você às vezes nem quer, né? Então, tem assim, a gente está vivendo uma época muito complicada, né? Então, quando ele fala que vai haver essa época onde você vai poder ver a matéria se dissolvendo como água morna, o sal na água morna, você vê assim, dá uma esperança que vai melhorar um pouco, não é? Que vai haver essa separação, não é? O que eu achei interessante é que a evolução é um esforço individual, não tem julgamento, não vai ser alguém de fora que falar você vai para o céu, você fica no inferno. Isso é espetacular. Não tem julgamento, não. Não, é esforço individual. É como se fosse, não. A gente morre, nasce sozinho, pelado, e vai morrer sozinho, pelado. Cada um por si. A gente vem aqui para ter a experiência do outro. Você tem a experiência do outro, e o outro está aqui a teu serviço, e você está aqui a serviço do outro, para que, com a convivência e com estar juntos, cada um aprenda com o outro, né? Como é que você vai saber o que é o amor se você não tem a quem amar? Não tem nenhuma pessoa, nada, se você for sozinho, não é? Você tem que ter o outro, o espelho. Como é que você pode saber se você ama ou odeia, se alguém não te provoca reações? Você se sente vivo por causa do outro, não é? Mas o outro não faz nada com você, ele fica ali, tipo espelho, e nós para o outro, né? Então, é uma coisa que tem que ser bem pensada, isso, né? Que a gente está sendo posto em contato com essa solidão, mas é uma solidão acompanhada, né? E essa esperança também é assim, quanto tempo a gente vai ter para evoluir, né? Porque naquele gráfico ali, nessa era que a gente está, já foram 5 etapas, quer dizer, aqueles pedacinhos, e para chegar lá ainda tem mais 2 eras aqui, mais 7 eras na coisa, mais 7 eras ali. Então, a gente tem tempo, né? A gente tem que Mas não sério, desistir, né? o que muito me consolou
o que muito me consolou na experiência desse livro aqui foi que eu contei já para vocês, eu li esse livro exatamente há 20 anos atrás. E nesses 20 anos, aconteceram coisas que, como eu já falei para vocês, quando eu li há 20 anos atrás, não existia internet. Não existia do ponto de vista que não era público, nós não usávamos. Não existia nada, não existia o WhatsApp, não existia isso aqui. Isso aqui que nós estamos falando um com o outro, devia existir quanto experiência. Então, assim, você vê em 20 anos como aconteceram coisas. Eu me assustei quando eu li o livro e falei, meu Deus, ele está falando da internet. Já vimos isso, né? Alguns dias atrás. Nossa, ele está falando dessa experiência, todo mundo ao mesmo tempo ligado no mesmo fenômeno. Por causa dessa coisa, o mundo está ligado. E há 20 anos atrás, a gente não tinha essa consciência. Era um negócio ainda, você levava 3 dias para saber do dia seguinte, o jornal, a gente achava a televisão já o máximo, né? Porque algumas coisas podia ver instantaneamente, não é? Mas agora está muito mais, está muito mais. Então, eu acho que esse fator tempo, viu, Célia? Eu acho que não é do jeito que a gente pensa. É mais rápido uns pedaços e mais lento outros. E a gente está acelerando, está de pé no acelerador. Vocês não sentem isso, não? É pé no acelerador. A gente está vendo, gente, do dia 1º de janeiro desse ano para agora. Olha quanta coisa está acontecendo. O mundo já virou de pernas para o ar. Né? O mundo já virou, já teve muita coisa em 5 meses. Estamos no mês 5 do ano. Né? Então, eu acho que a gente tem que até repensar essa coisa de tempo. Né? Porque no mundo espiritual não tem tempo, não existe tempo. Então, parece que nós estamos prontos para amadurecer, né? Estamos assim tão ruins que diz que o mal tem que se aparecer no máximo. Só vai piorar daqui para diante, né? Então, vamos continuar, Luiz. Vamos. Essa é a profecia que nos oferece o Apocalipse de João. E é importante que nos identifiquemos em nossa alma com essa profecia para que ela haja sobre a nossa vontade, inflamando-a. Pois, quando tiverem transcorrido o 6º e o 7º períodos, o que terá o homem feito de si mesmo? O que terá feito de seu corpo? Ao contemplarmos hoje o corpo humano, este ainda não é a expressão da interioridade anímica. Porém, o corpo se tornará cada vez mais uma expressão daquilo que a alma experimenta em seu íntimo. A corporeidade exterior se torna uma expressão do bem pelo fato de o homem acolher a mensagem máxima, o ensinamento supremo existente na Terra, ou seja, a mensagem do Cristo Jesus na Terra. Não há nada mais sublime que nos possa ser dado do que a mensagem do Cristo Jesus. Devemos acolhê-la, e isso não apenas com o nosso intelecto. Devemos acolhê-la no nosso íntimo, tal como se acolhe o alimento do nosso corpo físico. Enquanto a humanidade se desenvolver através dessa etapa cultural, estará acolhendo cada vez mais em seu íntimo a boa nova. E, justamente, o acolhimento da mensagem do amor deverá ser considerado por ela como o resultado da missão terrestre. Nos Evangelhos, no livro dos livros, está contida a força do amor, toda a força do amor. O vidente nada pode dizer senão o seguinte: em espírito, vejo diante de mim um tempo em que aquilo que está no Evangelho não estará mais exteriormente num livro, terá sido devorado pelo próprio homem. Tem outra coisa aqui que está me chamando a atenção. Quero saber o que vocês acham. Por exemplo, ele fala aqui, o ensinamento supremo existente na Terra, a mensagem do Cristo Jesus. Não há nada mais sublime que possa ser dado do que a mensagem do Cristo Jesus.
Bom, quantas pessoas vocês conhecem ao redor de vocês que têm essa noção? Eu não conheço, Fala, Ângela. eu não conheço nenhuma. Você, que tal? Ó, Não. E aí, se você perguntar, a pessoa foi batizada, foi crismada, vai à igreja. E será que a pessoa está mesmo acordada para essa mensagem? Ou está fazendo só isso porque todo mundo faz e vai lá e vai, e é Natal e Jingle Bells e sei lá o quê? Isso, para mim, me preocupa tanto, tanto, porque essa mensagem que ele está dizendo aqui, que sem a compreensão dessa mensagem não há progresso, está muito claro aqui, não é? Sem essa compreensão dessa mensagem, não tem como sair de lugar nenhum. Aí você fica pensando, e quantas pessoas estão sabendo o que é essa mensagem? E esse livro, que é o livro mais importante da Terra, quantos leram? E mesmo muitas, com todo respeito, muitos templos, muitas religiões que pregam, será que essa pregação, quem pode julgar? Será que essas pessoas todas que estão lendo? Então, tem vertentes, tem entendimentos. Uma acredita numa coisa, outra acredita na outra, outra lê de outro jeito, outra lê de outro jeito, interpretações. Mas quem está verdadeiramente em contato com essa verdade, com essa mensagem? Que, no fim, é o amor. é verdade. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. A gente tem que, talvez seja um alerta para que a gente fica muito preocupado com o mal, tem que se preocupar com o bem, gente. Eu acho que isso que você falou, Mary, assim, o que eu vejo, né? As pessoas desconectam um pouco. Quem lê e quem acredita em diversas regiões aí, sei lá, católico, as evangélicas, todas. Então, Jesus é o modelo. Ok. Mas isso não quer dizer a vida que ela leva, entendeu? Então, Ela segue, ela acredita e ela segue. Mas vamos supor, acontece alguma coisa ruim, ela já fala. Não vou acreditar mais. Eu que sigo, eu que gosto, eu que parará. Aconteceu justo isso. comigo. Por quê? Justo comigo. Vai para o chão, entendeu? Ela já corta, ela já não. Daí, então, ou pegou uma doença incurável, daí já se rebela. Então, quer dizer, tanto que aquela frase eu acho tão errada, e que é de muitas evangélicas, que é Cristo é fiel. Jesus Cristo é fiel. Por Ai, que ele é fiel? Daí parece que Deus coisa é fiel, Deus é Deus é fiel. fiel. isso é horroroso. então ele não é mais digno. Não, é a gente que tem que ser fiel a ele, não é ele que é fiel. A gente, se é tudo certo, a gente pode confiar que vai dar certo. Mas não quer dizer nas coisas do todo dia que nunca você vai pegar uma doença, ou que você não vai ser assaltada, ou não vai ter um acidente de carro, porque isso também está no karma, né? Às vezes Isso talvez seja o caminho que te leva para uma outra lugar. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada da vida, nada. Mas qualquer deslize da parte de que Jesus é fiel, daí pronto, ele não é mais E fiel. aqui, eu acho ainda, por cima, uma outra coisa. Não é só te acontecer uma coisa ruim. E se você ganhar na loteria? O que acontece? Você está mais perto de se danar do que tudo, entendeu? Pois é. De perder o rumo. A pessoa fala assim, o que você compraria se você ganhasse, sei lá, 1 milhão lá na loteria, sei lá o quê? A pessoa logo fala assim, um barco, um helicóptero, sei lá, qualquer coisa assim. As pessoas falam, se eu Vou dar a ganhar, volta ao mundo. Já gastar, ó. né? As pessoas Entendeu? falam,
eu ia sumir, já não aparecia no trabalho no outro dia. Quer dizer, ela não tem. Eu ia sumir, eu ia sumir. Como assim já sumia? Aí, então, isso é igual ser atropelado. Você ganha na loteria, igual ser atropelado. Porque vira a tua vida, tudo que vira a tua vida de cabeça para baixo, você tem que tomar novas direções, você tem que um novo aprendizado. Gente, aprendizado é aprendizado, é do bem, é do mal, é do meio, é do cima, é de baixo, é tudo, não é? Se você perder um dedinho do pé, você tem que aprender a andar de novo. O teu centro de equilíbrio sai todo, não é? Então, é isso aí. O mal, as pessoas não consideram aprendizado, consideram isso que eu falei. É castigo, castigo. Então, isso aí que são as coisas que a gente, da minha parte, por exemplo, me fazem meditar, né? Me fazem meditar isso, né? É tão fácil, está aí tão fácil, tem uma igreja em cada canto, cada praça tem uma igreja. O que adianta? O contato. Nós estamos numa época que o mal está mais fácil, mais palatável do que o bem, a verdade, né? Então, isso aí é um trabalho, né? É um trabalho. O que eu acho interessante é que o amor assim, existem várias correntes, não só os evangélicos, né, que expressam através do amor, mas em vários níveis, né? Então, os hinduístas também têm essa coisa do amor, de versão forte, O né? amor Agora, os evangélicos eles têm uma questão que me incomoda muito, que é a inversão do significado de algumas palavras, né? Então, assim, é muito o método até da ultradireita também. Você fala uma frase, mas você inverte o significado, inverte o sentido dela, no sentido de favorecer o que. Então, essa coisa, por exemplo, se a sua igreja for rica, o fiel também enriquecerá. Então, você cria uma expectativa ao você criar essa finalidade do dízimo, né, que é enriquecer a igreja, para também enriquecer sua comunidade. E no final não é bem isso que acontece, né? Não, e também que a riqueza é uma prova que Deus te ama. Se você é amado de Deus, aí pega o livro de Jó e vai ler, cara. Vai ler o livro de Jó para ver o que acontece. Como é que é? Como é que é ser fiel? Eu recomendo a todos lerem o livro de Jó. Recomendo. É um grande livro que as pessoas esquecem, mas é um dos livros da Bíblia mais humanos que tem. Aprendizado humano, livro de Jó. Né? Que é sobre o sofrimento humano, né? É assim, é bonito. Começa um diálogo entre Deus e o diabo. Aí Deus diz, não, eu amo o meu servo Jó. Aí o diabo diz, você ama porque você dá tudo para ele. Ele é rico, ele tem não sei quantos bois, não sei quantos filhos, ele não fica doente nunca. Aí Deus fala, não, você está enganado. Ele é autêntico. Ele é autêntico. Eu posso. Você que está pensando, eu posso tentar ele? Aí Deus pode. Você pode fazer o que você quiser, você só não pode matar. Olha só. Começa assim o livro de Jó. Aí o diabo começa a mandar praga, a mandar coisa. Aí eu não vou contar para você, não vou dar spoiler no livro de Jó, entendeu? Aí começa e Jó está lá firme, está lá firme. Aí o que o pessoal em volta começa a dizer? É muito interessante. O julgamento. Ele está assim porque o avô dele. Não, o avô dele pecou, ele está pagando. São as desculpas, entendeu? Não, ele está assim porque ele não fez não sei o quê. E aí, o Deus dizendo, está vendo? Ele está aguentando. E o diabo diz assim, você vai ver agora o que eu vou mandar. E aí vai. Aí vocês leiam para ver como é que termina, né? Então, é assim, nós somos todos Jó, gente, Jó. E Deus permite que nós sejamos tentados, que sejamos humilhados, desgastados, tudo, entendeu?
Agora, a nossa reação é que conta. O que conta é isso. É como que você recebe isso. Entendeu? Aí é que está. Sempre você tem que pensar nisso. O diabo tem permissão, não tem permissão de te matar, mas o resto ele pode fazer o que quiser com você. Pense em Jó, pense. É muito bonito, muito humano, é o livro mais humano que tem. É um aprendizado muito grande, recomendo. Tá bom, vamos continuar, já está Vamos passando o lá. tempo. Nossa evolução terrestre se baseia numa dualidade. Nossa Terra foi precedida pelo que chamamos o cosmo da sabedoria, por sua vez precedido pelo que chamamos de a palavra, que certamente não diz muito, mas devemos usá-la porque se tornou habitual, que é, então, cosmo da sabedoria, por sua vez precedido pelo que chamamos de cosmo da energia e da força. Sabedoria e energia são o que a Terra herdou dos estados evolutivos precedentes, da antiga Lua e do antigo Sol. No âmbito da evolução do nosso planeta Terra, isso se exprime pelo fato de designarmos a primeira metade da evolução terrestre pelo nome do representante da força solar, Marte. Pois agora basta refletirmos que, no âmbito de nossa evolução terrestre, temos em Marte aquele que implantou o ferro na Terra. Em Marte, vemos o portador da força. Por outro lado, na segunda metade da evolução terrestre, domina o representante da antiga evolução lunar, Mercúrio, que incorpora na Terra a antiga herança da Lua, a sabedoria. A evolução do planeta Terra se nos apresenta, portanto, composta das evoluções de Marte e Mercúrio. Ela recebeu por herança duas poderosas e grandiosas forças. O que ela herdou do cosmo da força se exprime em Marte, e o que ela herdou do cosmo da sabedoria se exprime em Mercúrio. A Terra, por meio de sua missão, deve acrescentar o amor. O amor deve manifestar-se grandiosamente como resultado da evolução terrestre. Este é um pensamento muito profundo do autor de Apocalipse, e é o profundo pensamento que, além disso, se liga a toda a evolução terrestre posterior, que é o painel 4 daquele quarto selo. E agora retrocedam comigo mais uma vez à antiga época atlântica, aquela época da qual dissemos que o ar ainda estava impregnado de água. O homem ainda estava estruturado para viver na água. Somente na metade da Atlântida ele evoluiu a ponto de se retirar da água e passar à terra sólida. Até o momento em que a Terra estava na metade da sua evolução, devemos conceber a água como a portadora da evolução humana do mesmo modo como mais tarde foi a Terra sólida. Só bem tarde, a Terra sólida se torna, por assim dizer, o cenário dos homens. É somente uma meia-verdade falar que toda a Atlântida como sendo terra seca. Eu queria fazer uma interrupção aqui. A gente lembrar aquele mapa da Pangeia, onde o globo terrestre ele era todo água. A Terra ficava toda amontoada num lado só. Vocês olhem lá, o globo terrestre, atrás era tudo água, água, água. É só naquele momento, depois que os continentes começam a se abrir, afastar, né? as placas, não é? E aquelas Isso. placas começam a boiando em cima da água, né? É do magma, né? Do magma. E aí, então, aquilo que tomou a feição, quer dizer, aí que os homens tomaram posse da Terra. Enquanto estava lá na Pangeia, eram mais os dinossauros, né, Gui? Estavam mais os primeiros animais lá, não é? A gente chegou à conclusão que eram esses grandes répteis, Os né? grandes. O homem era rudimentar nessa época. Só O homem era um depois mamífero ainda que era era um mamífero, era um sapinho ainda, um girino. Né? Aí é anfíbio, né? Mas seriam os pequenos roedores que se alimentavam das fezes dos dinossauros, né?
Então são esses animais. Agora, não dá para chamar isso de rudimentos do homem, né? Aí tem toda a Não evolução. dá, porque inclusive ele fala aqui que o homem não era nem quase que visível nessa época, ele era uma geleca lá, era Isso. um plasmático, como se fosse mais. Uma evolução de animal, né? Ele E o homem era não mais uma água viva, assim, aquela coisa gelatinosa, meia plástica, assim. Ele não tinha casca, não tinha. Ele era ainda muito rudimentar, né? Sim. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Mas só para vocês irem fazendo a imaginação ao mesmo tempo que leem, né? Da Pangeia se expandindo e formando os continentes, e esses continentes, então, que foram tomando as características, já era no segundo ou terceiro estágio lá, dos 7 lá. Pode continuar, Gui. Então vou voltar aqui à linha anterior. É somente uma meia-verdade falar de toda a Atlântica como sendo uma terra seca. Em muitos aspectos, ela não é coberta pelo mar, mas por algo intermediário, como um ar repleto de água, e esse ar aquoso pertence ao elemento em que o homem vivia. Somente mais tarde ela se tornou capaz de viver no ar livre e de se postar na terra sólida. Isso aconteceu há relativamente pouco tempo, de modo que, ao lançarmos um olhar abrangente para a evolução terrestre, dizemos simbolicamente que, de um lado, temos a terra e, de outro, a água. Isso é válido para os tempos primordiais. Da água se destaca uma das forças até a primeira metade da evolução, e da terra se destaca a outra força. Até a metade do quarto período, falamos das forças de Marte, das forças que, por assim dizer, são fornecidas pela água. E falamos das forças de Mercúrio, na época posterior, quando a Terra sólida fornece o suporte. Isso se encaixa muito bem na metáfora, segundo a qual o homem, em toda sua missão terrestre, é sustentado por duas colunas, as mesmas colunas que os senhores viram simbolicamente expostas na sala do Congresso de Munique. Aí, no caso aqui, tem indicação de algumas palestras em Agora, Dorna. era legal, sabe onde é que tem? No selo 4, vocês podem ver. Olhem lá no fim do livro, o selo 4. Se o Gui puder botar aí também. Eu não consigo. Não consegue, né? Não, Tá bom. não. Depois vocês olhem no livro, depois. Mas são duas colunas que É o sustentam que uma ele vai nuvem. descrever agora. Ele vai descrever agora essa descrição dele. Depois a gente vai pôr no WhatsApp. Vai lá, pode falar, Em Gui. suas duas colunas representam as duas partes da missão terrestre, as duas heranças que o homem recebeu de tempos remotos. Acima delas está simbolizado aquilo que deve ser alcançado por intermédio da própria Terra, o amor que se expressa, manifestando-se magnificamente e que é sustentado por essas heranças. Assim, o escritor de Apocalipse descreve realmente as coisas, tal qual elas se apresentam ao homem que se eleva a regiões espirituais. Por isso, o que se nos depara ao contemplarmos o que se situa além da Terra, o que se nos depara no momento em que a substância terrestre dissolve sua matéria no espiritual, é simbolicamente indicado no que vemos do quarto selo. Naturalmente, isso se nos manifesta agora de modo invertido, pois representa algo futuro. Temos a manifestação das duas forças que a Terra recebeu como herança do cosmos, da sabedoria e da força, e também tudo o que se evidencia como sendo o cumprimento da missão terrestre como força do amor desenvolvida pelo homem. E o conjunto se nos apresenta como a personificação do homem futuro, de modo que este, sustentado pelas duas forças que pelas duas forças e compenetrado pela força do amor, aqui nos vem ao encontro simbolicamente. A mensagem do amor, o livro que o homem tem diante de si, é um livro que não atua somente de fora. O homem tem de devorá-lo. Então nos deparamos com a portentosa cena que aqui se nos apresenta. E eu vi um outro anjo poderoso. Ou seja, um ser que é assim representado por já estar acima do homem atual. E eu vi
um outro anjo poderoso descer das esferas espirituais, que assim vê o vidente. E ele estava vestido com uma nuvem, e seu semblante era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Estas são as duas forças das quais falamos, aquelas que a terra recebeu como herança. E em sua mão havia um livrinho aberto, e ele colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E João disse ao anjo: Dá-me o livrinho. E ele respondeu: Toma-o e devora-o. Ele te fará mal ao ventre, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E em minha boca ele era doce como mel. Segue. Sim. Temos aqui revelada Quer dizer, a não ser que alguém tenha alguma coisa a dizer. Acharam a imagem do quarto selo? Sim. Tá bom, então pode continuar. Tá, temos aqui mais uma página só, tá? Temos aqui revelada a sensação que surge no vidente quando ele dirige seu olhar ao ponto em que a Terra passa do estado físico material ao espiritual astral, onde é cumprida a missão da Terra. Ao ver isso, o vidente aprende o que está verdadeiramente relacionado com a mensagem do amor que penetrou com um impulso durante a quarta época cultural pós-atlântica. Ele aprende já, na vida atual, tal qual o aprendeu o autor de Apocalipse, o que é bem-aventurança, e o que pode ser apresentado à humanidade como bem-aventurança. Porém, ele o aprende precisamente no corpo de hoje, pois, se um ser, mesmo que elevadíssimo, quisesse viver entre os homens, deveria encarnar-se fisicamente. E, sob certos aspectos, o corpo, justamente pelo fato de hoje oferecer ao espírito a possibilidade de se elevar, oferece também a possibilidade de sofrer. Portanto, enquanto a alma do vidente, descrita pelo autor do Apocalipse, pode elevar-se a regiões espirituais a fim de receber o evangelho do amor e experimentar em espírito a bem-aventurança doce como o mel, o próprio vidente vive, porém, no corpo atual, e, consequentemente, deve deixar expresso que no corpo de hoje, sob muitos aspectos, o elevar-se provoca o contrário da bem-aventurança. Ele exprime isso dizendo que, embora seja doce como mel, o livrinho produz dores terríveis no ventre, depois de ele o ter devorado. Porém, este é somente um pequeno reflexo de estar crucificado no corpo. Quanto mais alto o espírito se elevar, tanto mais difícil lhe será habitar o corpo. A expressão simbólica para essas dores é estar crucificado no corpo. Posso acabar o último parágrafo? Pode, depois a gente fala um pouco sobre o que é estar crucificado no corpo, né? Tá. Vamos lá. Com isso, indicamos, em linhas gerais, o que sucederá ao longo da evolução de nossa Terra, o que aguarda o homem na evolução terrestre. Chegamos até o ponto em que o homem será transformado em substância astral, ao ponto em que a Terra, em suas partes melhores, desaparecerá como terra física e passará a uma forma espiritual, sendo que apenas uma parte expelida se precipitará no abismo, por causa da ira divina, e veremos que mesmo aí ainda não se terá alcançado a última etapa, a partir da qual a salvação não seria possível, não mais seria possível, embora o que se manifesta no abismo seja indicado como os símbolos mais terríveis: o animal com 7 cabeças e 10 chifres e o animal com 2 chifres. Fim do 8º capítulo. Muito bem. Agora, o que vocês acham que significa isso? Estar crucificado no próprio corpo, né? Crucificado no corpo. Isso que essa imagem desse livrinho que você que é o livrinho da sabedoria, né? Eu entendo assim, que vai te dar na boca um prazer enorme, mas depois, quando ele desce e no ventre, então, dá dores. Que poderia ser isso? Como é que vocês entendem isso? Essa dor de estar encarnado, né?
Acho que viver dói, né? Viver Né? E assim, você manter, por exemplo, o corpo fisicamente bem, dói. Então você, assim, fazer atividade física gera dor, né? Então você ficar parado acaba doendo também. Então tem nem lá, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? E ao mesmo tempo a mesma reação, né? É difícil interpretar, né? É difícil. Mas, assim, eu acho que dá uma consciência assim, dessa dor que a gente sente, né? E a impressão que a busca do prazer não é só a busca do prazer, é disfarçar a dor, sabe? Assim, parece que quem fica. Eu tô pensando, sim, sobre essa imagem da dor, né? De estar encarnado, né? Que não deveria doer, né? O espírito não sente dor, mas a gente está encarnado para sentir. É isso que eu entendi. Porque como é que você vai saber o que é dor? Como é que vai saber o que é estar vivo se você não passar por isso? Então, o Steiner fala mesmo que no momento que Cristo resolveu encarnar-se, porque é um espírito que se encarnou. Por quê? Porque aquela tentação do demônio, não é? E falou: você se jogar dessa terra, 10.000 anjos vão te segurar. Você se jogar da torre, não é? O demônio fala para ele, porque ele é um espírito, ele tem corte celeste toda à disposição. Não é? Se você quiser, você pode transformar essas pedras em pão. E por que ele não faz? A explicação que o Steiner dá é que ele queria passar pelo processo da encarnação. Era importante passar pela dor para sentir o que os humanos sentem, para você não ficar só na teoria da dor, você não ficar. Todo mundo teve uma experiência dolorosa na vida. O parto, às vezes, é muito doloroso, né? Não só para a mãe, como para o filho. Então, isso são uma meditação, assim, por que nós sofremos, né? Então, como vocês estavam falando antes, a pessoa fica doente e já acha que o céu abandonou. Gente, a dor, ela é um aprendizado, ela faz parte da vida, né? E essa busca do prazer talvez seja a busca de não sentir tanta dor, não é? Não sentir tanta dor. Você vê todas essas drogas que existem no mundo, o que elas fazem na realidade? Para de sentir dor. Você fica num estado de euforia que não dói mais nada, não dói nem nada. Olha lá. Né? Você não pensa, você não sente, você não faz, você não tem dor nenhuma. Então, essa é uma tentativa de voltar para o mundo espiritual, aquele mundo que não tem dor. Não é? Então, é para a gente meditar um pouco essa imagem a dor do crucificado, a dor de viver, não é? Dói tudo. Nós somos seres construídos numa verticalidade, só a verticalidade já dói. É tudo contra a gravidade, não é? A tua circulação, todas as tuas funções, você come por cima para sair por baixo, porque tem a gravidade, entendeu? Então, tem tudo a ver com o planeta, não é? Nossas funções, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de caminhar, nossa maneira de estar no mundo, de reproduzir. Tem tudo a ver com a lei da gravidade, sempre, porque estamos aqui encarnados. E ficar encarnado com esse corpo aqui dói. É como diz o Gui, se você ficar parado, dói. Se você ficar fazendo ginástica, dói. Tudo dói. Então, é assim, nossa vida dói mais ou dói menos. Já está no lucro, entendeu? Quando está doendo só um pouquinho. E tudo isso é viver. É uma experiência única. Né?
E é dentro dessa dor e desse corpo, e dessa corpo com todas as implicações que esse corpo tem. Porque tem um corpo que tem uma vida automática, o corpo físico, né? E tem a vida emocional, toda uma vida intelectual. São várias dores, né? A dor do não entendimento, a dor de não ser compreendido quando você está falando com o outro e o outro não te compreende. É dor emocional, é dor intelectual, cultural, não é? Esses imigrantes todos, o que eles sofrem? Racismo. São dores que temos que passar. Então, vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente está vivendo isso tão vivo agora, né? Tanta gente sofrendo, você vê o sofrimento, né? Fome, guerra, estilhaçamento, compreensão das Boa tarde, pessoas. Oi, Paula, tudo bem? Boa tarde. Eu lembrei daquele ditado que diz assim: no pain, no gain. No pain, no gain. Isso eles usam na ginástica, mas assim, espiritualmente também funciona. No pain, no gain. Oi? Não tem escapatória. A gente só cresce pela dor, né? Não tem escapatória. A ideia é crescer sem ela, mas aí não dá. Claro. A gente não capta. Sim. Não é? Então, quando você começa a pensar assim, você já começa a achar outras utilidades para as suas doenças, por exemplo, né? Se você simplesmente oferecer os seus sofrimentos, oferecer como eu sou católica, não é? A gente costuma dizer, eu ofereço o meu sofrimento pelas almas do purgatório. Você já está no lucro. Está no lucro já. Você já está pondo o teu sofrimento numa outra dimensão. Você leva o lixo? Você já está aceitando sofrer. Oi, Nem que você tome um remédio para melhorar, não tem importância. Você não vai com você? Mas a nossa escolha é sofrer mais ou sofrer menos. Você não tem não sofrer. Com você não lá existe, para a terra pegar água? Não existe. Não sei se ela vai. Não existe. Como diz aquele ditado, ninguém passa em brancas nuvens, né? Sem exceção. Doer também é viver. Doer é viver. E, né? Falta 5 minutinhos aqui. Quando começa a entender isso, a gente começa a perder a inocência da criança, né? Quando a criança começa a entender que tem as dores do crescimento, né? Mais algum pensamento aí para elaborar durante a semana? Poder aguentar a vida que a gente tem que aguentar, não é? É só isso. Voltando no que a gente já falou, do tempo e tudo mais, a gente não... tempo de evolução, a gente tem que pensar nessa vida. Quanto tempo temos? 20 anos? Filha, 5? Então... Querida, só temos o agora. Você só tem o agora. Aqui, daqui a meia hora, já passou. Trabalhe agora. É só o agora. Trabalhe agora. Toda hora. E aí isso quer dizer que é contínuo, é toda hora, entendeu? Ora et labora. Né? É isso aí. Nós não temos nem 5 anos, porque, sei lá, eu contei para vocês que eu tinha que tomar uma vacina, e aí eu podia escolher, a vacina podia ser 10 anos ou 5 anos. Eu falei, será que daqui a 10 anos eu ainda estou viva? Eu falei, não, eu vou tomar de 10 anos, porque daqui a 5 anos eu vou ter saco de tomar outra injeção? Não, já tomo de 10. Entendeu? É assim. Eu com 85 anos contratando vacina de 10 anos. É muito otimismo, não é? Muito bom. É bom. Tomei, ó.
10 anos estou garantida. Daqui a 10 anos nós conversamos, tá? Não, mas que nada, tem que fazer sim. Tem que ter esse otimismo. Não, Olha só. é porque é assim, me perguntaram quando eu fiz 80 anos, rapaz, um senhor me entrevistou, e agora, quais são os seus projetos? Eu falei, quais são meus projetos? Meu projeto é viver, porque o agora já chegou, para mim eu já estou no agora, não tem mais para onde ir. Entendeu? Você chega na cidade, você não tem mais para onde ir, você vai para onde? Entendeu? Continue em frente. Não é? Não, mas Que então, foi? você tem que. Aí você cai a ficha, que você só tem o agora, você não tem mais nada. Você tem amanhã, depois da manhã, 5 anos a injeção. É isso aí. Mas você tem Entendeu? que fazer, Mary, como fez a minha mãezinha. Ela faleceu com 98 e sempre queria viver mais de 100. Então, teve uma vez ela ficou muito mal e tal, e aí o médico disse para ela, olha, eu vou cuidar da senhora até os 100 anos, depois eu entrego para Jesus. Aí, à medida que os anos iam passando, ela chegou lá pelos seus 95, e aí ela disse, não, vou fazer contrato com um outro médico, que era um Mais novo. porque então, como esse, eu fiz para 110, mais 10 anos. E assim ela foi indo, né? Mas ela fez o contrato com o médico. Isso aí. Você tem que ir contratando, minha filha. Tem que ir contratando, por cada 10 em 10 anos você vai indo. Exato. Tá bom, meus queridos. Então, vamos ficar por aqui hoje. Vamos ler a nossa oração. Pensar no agora, né? Pensar no agora. Prece para os anjos da guarda, espíritos de suas almas, efetivos guardiões. Possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unida a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Deixa? Peraí, só um pouquinho. Peraí que eu tô apurando. Obrigada. Para vocês. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Mary. Boa Obrigada. semana.